Bem-vindos a esta exploração. Hoje, viajamos até Senju, uma área de Tóquio que, bem, muitos associam apenas àquela estação enorme, a de Kitasenju, um grande nó de transportes. Exato. Mas por detrás disso, existe uma história muito, muito rica. Senju foi, na verdade, a primeira das grandes cidades posto, a Shukobamachi, mesmo à saída de Edo. Pelas rotas Nikko e Oshu-Kaido, Precisamente. Foi fundada em 1625, Senju-juku, e tornou-se, olha, muito rapidamente um ponto nevrálgico. Para viajantes, para mercadores, correio, era essencial. um ponto nevrálgico. Sim, chegou mesmo a ser a maior das 4 principais cidades posto de Edo. E essa herança, essa função de ponto de encontro de passagem, ainda se sente, acho eu, nas ruas hoje. Numa mistura curiosa com a vitalidade moderna. A nossa missão então é mesmo mergulhar nessas camadas, nessas histórias, descobrir, se calhar, algumas narrativas mais fascinantes e talvez desenterrar alguns tesouros escondidos que fazem de Senju um sítio interessante para quem quer fugir um bocadinho ao habitual. Sem dúvida. Vamos lá. Começando talvez pela essência da cidade, posto. A rua principal de hoje, a Shukubachidori, ela segue o traçado antigo, não é? Segue essencialmente. E ao percorrê-la, mesmo com as lojas modernas e tudo isso, quase conseguimos imaginar, pronto, as multidões de viajantes de antigamente. Dá para sentir um bocadinho, não é? Sim, a estrutura fundamental, a espinha dorsal, ainda lá está. E se olharmos com atenção, encontramos vestígios concretos. Por exemplo, a residência Yokoyama. Ah, O que é isso? Atenção, mas a fachada vê-se bem da rua. E há um testemunho valioso da arquitetura mercantil da época. que interessante. Olha, e curiosamente, dizem que a entrada está num nível inferior ao da rua atual, para que os clientes tivessem uma visão assim meio de cima da loja. Preservar edifícios como este, bem, é crucial, são âncoras, não é? Ligam-nos diretamente àquele passado comercial. Percebo. E essa ligação ao passado também se prova, ouvi falar nos doces famosos, os Yarikake Dango, da loja Kadoya. Ah, sim. Os dango achatados dizem que é para o molho agarrar melhor. São uma instituição local, sem dúvida. Saborosos. Mas para além da rua principal, o que torna Senju especial, na minha opinião, são também as ruelas. As ruelas, sim. Aquela Mainichidori em Shokutangai, por exemplo, tem um charme. Um ambiente meio nostálgico da era Showa. Muito giro. Uhum. E essas ruelas secundárias são muito características. Diz-se que a estrutura urbana de Senju parecia uma espinha de peixe, sabes? Com estas ruas mais pequenas a saírem da artéria principal. Com uma espinha de peixe, que engraçado. É. E mantém uma escala mais humana, mais íntima. E é aí que muitas vezes se escondem as pequenas lojas familiares, os restaurantes modestos e as surpresas. São ótimas para quem gosta de andar a vaguear. Falando em surpresas, o Parque Senju Onsho não é um parque qualquer, pois não. Parece que tem elementos que tentam recriar essa atmosfera antiga. É verdade. Tem um portão de madeira, tem uma réplica do Kosatsuba, aquele quadro onde punham os éditos oficiais. É uma tentativa de integrar a história. E depois, claro, tem o famoso escorrega em forma de polvo vermelho. O polvo, sim, ouvi falar disso. Parece que é um ícone local, super popular. Tornou-se. É uma forma interessante de trazer a história para o cotidiano, até para as brincadeiras das crianças. E essa ligação ao comércio, ao abastecimento dedo, isso continua muito presente no mercado de Adachi. Ah, um mercado. Exato. Hoje é conhecido por ser o único mercado grossista central de Tóquio só de produtos marinhos. Mas a origem dele remonta ao Yakisoba de Senju. Yakisoba? Sim, era um dos 3 grandes mercados de Edo e era famoso pelos leilões barulhentos de vegetais, onde se ouvia yacha, yacha, daí o nome. Que giro. E é verdade que é um tesouro escondido? Menos turístico que o Toyosu, com peixe bom e barato nos restaurantes? Olha, diz-se que sim. Por ser menos mediático, o ambiente em Adachi é descrito como mais autêntico, menos encenado para turistas. E os restaurantes lá dentro, bem, servem peixe fresquíssimo a preços que, consta, são bastante convidativos. Fica a dica. Ótimo para fugir às multidões e ter uma experiência mais local. Exatamente. Uma experiência genuína. Mas Senju não foi só comércio. Deixou também uma marca na cultura, não é? Na literatura, por exemplo.
O mestre do haiku, Matsuo Basho, começou aqui a sua viagem épica, o Oku no Hosomichi. Precisamente. O caminho estreito para o interior profundo. Foi em 1689. Ele veio de barco pelo rio Sumida, desde a casa dele em Fukagaba, e desembarcou aqui, perto da ponte Senju-Ohashi. A ponte era a primeira sobre o Sumida vindo de Edo, certo? Exatamente. Era como que o portal para o norte. E foi nesse ponto de partida, a pensar na longa viagem que tinha pela frente, meses e meses, e a despedir-se dos amigos, dos discípulos, que ele escreveu aquele poema tão famoso. Qual deles? Yuku Haruya Torinakyo no meu Anamida. Podemos traduzir mais ou menos como a primavera parte, pássaros choram, lágrimas nos olhos dos peixes. Uau! Que melancolia! Capta de forma sublime essa tristeza da separação, não é? E a incerteza da aventura. Senju ficou, por isso, um local carregado de significado emocional. Que ponto de partida incrível para uma viagem de 2.400 quilómetros, pensar nesse momento. E hoje, para quem quer sentir essa ligação, há marcos físicos? Sim, felizmente. Junto à ponte, no Parque Ohashi, há uma estátua do Basho. Está com o yatate dele, o estojo de escrita portátil, como se estivesse pronto a anotar tudo. Ok. E um pouco mais adiante, no Santuário Susanoo, há um monumento em pedra com um texto mais longo, do próprio Basho, a descrever as emoções dele ao deixar Senju. São 2 pontos de paragem, diria, essenciais para quem segue os passos do poeta. Ótimo. E para além de Basho, Senju também aparece na arte visual, não é? O Hiroshige? Sim, o Tagawa Hiroshige. Incluiu a ponte Senju-Ohashi, nas bravuras dele, na série 100 vistas famosas de Edo. E não podemos esquecer a ligação, ainda que mais indireta, ao editor Tsutaya Juzaburo. O editor de Sharaku e o Tamaro? Esse mesmo, uma figura importantíssima no mundo do ukiyo-e. O túmulo dele fica ali perto, no templo Shōhoji. Quer dizer que Senju não era só um sítio funcional de passagem? Exatamente. Fazia parte do imaginário cultural e artístico de Edo. Era um lugar que inspirava, que merecia ser registado. Tinha essa aura. Mas a história de Senju tem mais camadas. Para além do comércio e da arte, há histórias de conflito, mas também de uma compaixão e resiliência incríveis. A história da clínica de ortopedia Nagura, por exemplo. A Honitsugi no Nagura. Literalmente, o mestre quebrador de ossos Nagura. É fantástico. Fundada por volta de 1770, tornou-se uma verdadeira instituição, não só em Edo, mas em toda a região de Kanto, para tratar fraturas, luxações. Tinha assim tanta fama. Tinha imensa fama. Atraía pacientes de muito, muito longe. Há registros da era Taisho, já no século XX, que falam em cerca de 630 pacientes atendidos num só dia. 630. Num dia. É difícil de imaginar. É impressionante, não é? Mostra a confiança que as pessoas tinham nas técnicas deles. E esta afluência toda até criou um pequeno ecossistema de pousadas ali na área, só para alojar os doentes e as famílias durante os tratamentos. Incrível. E o que é que isso nos diz sobre Senju? Era também um centro de saber. E resta alguma coisa hoje? Diz-nos que era um centro de saber especializado, sim, neste caso na medicina tradicional. O nome Nagura virou sinónimo de tratamento ósseo de qualidade. E sim, a herança continua. A entrada original da clínica, a Nagura-in, aquela fachada imponente, ainda existe. É um marco local. E o nome e a tradição continuam vivos em clínicas modernas na área, como a Senju Nagura Sasaki Sekotsuin. É um testemunho notável da durabilidade de um ofício, não é? Baseado na confiança e na transmissão de conhecimento. Do cuidado, passamos para a compaixão em tempos de guerra. A história do Portão Negro, o Kurumon, no templo Entsuji. É muito tocante e liga-nos a um período mesmo turbulento. Sim, é uma história marcante da Guerra Boshin. Aquele conflito civil de 1868, da transição do shogunato para a era Meiji. Depois da Batalha do Ueno, onde as forças leais ao antigo regime, o Shogitai, foram derrotadas, os corpos de muitos deles foram simplesmente deixados, abandonados. Eram considerados inimigos do novo governo. Que horrível. Foi então que o sacerdote do templo Entsuji, ali em Minami Senju, teve uma coragem imensa. Secretamente recolheu e deu um enterro digno a 266 desses soldados. Foi um ato de pura compaixão, que ultrapassou as divisões políticas da altura.
Um ato de coragem, sem dúvida. E como reconhecimento, o templo recebeu um portão especial. Ouvi dizer que ainda tem marcas da batalha. É verdade? E o mais impressionante é isso mesmo. As marcas das balas da Batalha de Ueno ainda são visíveis no portão. Estão até assinaladas. A sério? Sim, Ainda se vê? Uau! sim. É uma ligação física, arrepiante, não é? Àquele momento histórico e um símbolo poderoso da humanidade que pode surgir mesmo no meio do conflito. O templo também tem os túmulos de figuras importantes ligadas a esses eventos, como Amano Hachiro, um dos líderes do Shogitai. Igualmente comovente, mas por razões diferentes, é a história do templo Jokanji, mais conhecido como Nagekomi-dera. Nage Kumidera, literalmente templo de deitar dentro, ou templo onde se deita. A localização dele, perto do antigo bairro de prazer, o Shinyoshiwara, explica este nome tão sombrio. Ah, percebo. Jukanji tornou-se o local de descanso final para inúmeras prostitutas que morriam sem família, sem dinheiro e cujos corpos ninguém reclamava. A situação ficou especialmente dramática depois do grande terremoto de Ansei, em 1855, que devastou Yoshiwara. Os corpos eram, de facto, entregues ou deitados no templo para serem sepultados coletivamente. A torre memorial Shin-Yoshiwara Soreto foi erguida em memória delas. A inscrição na base dessa torre, nascida no mundo amargo, morta em Jukanji, é de uma tristeza profunda. Resume vidas de sofrimento, de estigma, e esta história atraiu até o escritor Nagai Kafu. Sem Kafu, ele era conhecido por retratar a vida nesses bairros, a Tóquio em transformação, e sentia uma grande empatia por estas mulheres marginalizadas. Visitava o templo muitas vezes, dedicou-lhes poemas, há mesmo um monumento lá com um poema dele. Uhum. Visitar Jokanji é confrontar-nos com uma camada da história social de Tóquio muitas vezes esquecida, ignorada talvez. É um contraponto necessário às narrativas mais glamourosas. Um testemunho silencioso de vidas muito difíceis. Pausa breve. É verdade, mas Senju não ficou parada no tempo. Hoje, fervilha também com uma energia moderna. E o interessante é como essa modernidade fala com o passado, muitas vezes de formas criativas, inesperadas. Sem dúvida. Há exemplos fantásticos dessa fusão. Olha, o Cachô Kominka é um espaço comunitário numa casa antiga renovada, uma cominca. O nome é um jogo de palavras giro. Não é um centro cívico formal, como Incan, mas um lugar aberto, descontraído, tem um baloiço comprido lá dentro, pendurado numa viga, acolhe exposições, workshops, ou serve só para as pessoas se encontrarem. Um baloiço dentro de casa, que ideia ótima. É muito engraçado. E outro exemplo notável é o Buioi. É um espaço de arte contemporânea e café, que ocupa uma antiga casa de banhos públicos, um centro. Esteve abandonada há mais de 20 anos. Adoro essas reconversões, honram o passado, mas dão-lhe uma nova vida, uma nova função. E para além destes espaços, há zonas que mantenham um charme mais tradicional, quase intocado. Ouvi falar de Yanagihara. Sim, a área de Yanagihara, especialmente se nos afastarmos um bocadinho da estação e das ruas principais, tem uma atmosfera diferente, quase de aldeia. As ruas são estreitas, às vezes meio labirínticas, e nota-se uma vizinhança muito unida, muito amigável. Uhum. E é lá que encontramos pérolas como o Yamato-yu, um centro com uma fachada magnífica, em estilo Miyazukuri. Parece um templo, mas por dentro foi todo renovado em 2013. Oferece uma experiência moderna e é muito apreciado pelos moradores. É este equilíbrio, sabes? Preservar a fachada histórica, mas adaptar o interior. Caracteriza bem esta área. E depois há aqueles pequenos detalhes que se descobrem. A caminhar, não é? Uma lojinha especializada em inari sushi, como a Matsumura, que existe há gerações. Ou as luzes Kidanki. Ah, Shikidanki. Aqueles postes de iluminação antigos, de madeira, com as lâmpadas nuas, dão um ambiente tão nostálgico, quase de filme, a algumas ruelas à noite. São estes pequenos achados que recompensam quem explora com atenção. Exatamente. São estas camadas todas a grande história dos marcos principais e os pequenos detalhes do cotidiano, do passado e do presente, que tecem a identidade única de Senju. É isso que o torna um bairro tão gratificante para explorar a pé. Oferece uma experiência muito diferente dos roteiros mais batidos. Fica claro que Senju é muito mais do que aparenta à primeira vista. É um mosaico fascinante.
onde se cruza a história de uma cidade a um posto importante, as pegadas de poetas, de artistas, ecos de conflitos distantes, exemplos de compaixão, de cuidado e uma vitalidade moderna que sabe reinventar o seu passado. Tantos tesouros escondidos, à espera. Exatamente. E olha, para quem ficou com vontade de explorar estas histórias no terreno, há uma excelente oportunidade no horizonte. Em 2025 celebram-se os 400 anos da fundação de Senju-Juku. 400 anos? Sim. E para marcar a data, vai haver um evento especial tipo Caça ao Tesouro, na área de Kitasenju. Entre setembro e dezembro. Chama-se Megute Sagase, Senju-Juku no Hihou, que é algo como explora e encontra os tesouros secretos de Senju-Juku. Parece uma forma divertida e interativa mergulhar nestas narrativas todas. Que ótima dica para terminar. E deixa-nos a pensar. De que forma é que dedicar tempo a explorar estas histórias menos óbvias, estas camadas escondidas em bairros que podem parecer comuns? Como é que isso transforma a nossa maneira de ver e de viver as cidades? Talvez o maior tesouro que encontremos não seja um objeto ou um lugar, mas sim essa nova lente, essa perspectiva mais rica, mais profunda que ganhamos. É uma boa reflexão. Fica para pensarmos. Até à próxima exploração.